de evolução e crescimento rumo ao topo. Então, pessoal, a aula de hoje, treinamento de técnica de vendas Power Mid. Hoje a gente vai falar sobre objeções, tá? Que é a primeira aula que eu fiz e que a gente está voltando nela hoje. Essa primeira aula aqui, ela tá bem assim, detalhada. São 5 objeções clássicas que impedem o cliente, o lead, de comprar, tá? São 5 situações que constam aqui também os detalhes de cada situação. Dessa aqui são as objeções que impedem o cliente de comprar da gente, tá? Pessoal, a gente precisa ser apresentado às situações que impedem a gente de comprar. Objeção, aqui tem 5, são as clássicas, mas elas têm mais de 20, tem muitas objeções. São muitas objeções que o cliente coloca para a gente na hora da gente apresentar a proposta. Geralmente a objeção, ela chega, vocês lembram do funil de vendas, né? Aquele começa lá em cima, né? Na borda dele larga e ele vem, logicamente, afunilando, né? E geralmente as objeções, elas estão na etapa de negociação, antes do fechamento, antes da última etapa, que é o fechamento. Na negociação que a gente descobre lá essas objeções, que o cliente, da necessidade do cliente, do desejo, urgência, confiança e principalmente aqui o financeiro, tá? Alguém já tinha parado para pensar nessas 5 clássicas objeções? Alguém já tinha pensado nisso aí? A Francisca já participou, né, aqui dessa aula. Acho que é a terceira vez que a gente fala. O cliente precisa de ajuda para entender e decidir a compra. Vocês entendem que o cliente da gente precisa de ajuda para decidir a compra? Gente, vocês estão iniciantes, tá? Vocês têm uma característica em comum. Todos vocês iniciantes. Qual é a característica? Uma baixa taxa de conversão, tá? Isso se dá obviamente que pela pouca experiência de vocês no trato com assuntos de plano de saúde, já que vocês são iniciantes, ou em alguns casos aqui, que já tem uma experiência, mas ainda não tem o que é o objetivo final desse projeto, que é o topo, que é a performance, tá? Então, vocês com baixa taxa de conversão precisam realmente ser apresentados a essas situações, né, dessas objeções, para que a gente possa, né, sentir a dor de falar sobre isso, tá? A objeção da necessidade, do desejo, a gente falar sobre isso para a gente poder trazer para nosso dia a dia, vocês trazerem para o dia a dia de vocês, essa experiência, né, de saber que o cliente coloca esses empecilhos, essas dificuldades na hora de fechar o cliente com vocês, tá? Fechar a venda com vocês. É comum acontecer aqui, tem acontecido algumas vezes, tá? Tem se repetido, de vocês não conseguirem fechar uma proposta, tá? Fechar um cliente, um lead, e o Hugo conseguir fechar esse mesmo cliente que passou na mão de vocês, tá? Isso se dá única e exclusivamente porque o Hugo tem mais experiência do que vocês, e a razão disso é que a gente está aqui treinando, para que vocês tenham mais experiência, principalmente nessas questões que fazem uma pessoa mais experiente pegar lá um lead que já foi trabalhado por vocês e converter numa transferência, num Pix, para conta, tá? Eu vou ter oportunidade, tá? São 30 minutos, no final da aula eu abro para perguntas, tá bom? Gente, olha só, necessidade, o que é necessidade? Da objeção necessidade. O cliente não sabe que precisa. Eu falei já na outra oportunidade, vou falar de novo, fui tomar um cafezinho na lanchonete e, como eu sempre faço, perguntei: a senhora já tem plano? E a cliente me falou assim: não, eu não tenho e nem preciso. Já tem 10 anos que eu não vou ao médico. Isso é uma característica
muito comum das pessoas que não têm consciência do problema que elas vivem. Isso é muito comum, tá? A falta de consciência é a primeira necessidade, a primeira objeção. Naquele embate que eu tive com aquela pessoa atendente do balcão, ela deixou bem claro para mim que ela não tinha necessidade. Naquele momento ali não é o momento para você passar aquela necessidade para aquela pessoa com quem vocês estão falando. O lead nosso, ele é uma situação completamente diversa essa, tá? Porque o lead é o filé mignon mesmo, tá? Da prospecção. O lead é o cliente realmente interessado que quer, ele teve intenção de saber pelo menos informação sobre planos de saúde. Pelo menos isso. É diferente daquela atendente lá do bar, do balcão, tá? Então a necessidade, olha só que interessante, acompanha aí na apostila, os homens vão menos ao médico porque acham que não precisam. Vocês conhecem homens que nessa situação? Sim. Muitos homens falam assim, cara, eu não preciso de médico, eu não preciso de plano de saúde, eu não vou ao médico, eu sou saudável. E a gente sabe, né? É argumento de venda isso, que quando uma pessoa não tem um acompanhamento médico durante anos, ela pode sim desenvolver uma doença, porque a doença não dá em poste, dá em pessoas, e ela pode, em algum momento desse desenvolvimento da doença dela, estar no estágio onde ela não tenha mais como retroceder através de tratamento. Fato, tá bom, gente? Isso é um fato. A segunda objeção que a gente tem aqui, depois eu vou falar sobre cada uma mais demoradamente, é a questão do desejo. A cliente ela tem a necessidade, ela sabe que tem a necessidade, ela precisa, mas ela não quer. Ela não quer, eu preciso, mas eu não quero, não vou fazer agora. Isso acontece muito com situação de academia, né? Academia, treinar. Gente, a maioria da população ela tem sobrepeso, a maioria. É uma raridade uma pessoa estar com peso adequado ali. Tá? É uma raridade, pessoas que de repente, né, não tem um apetite mais desenvolvido, mas é uma raridade. A maioria das pessoas precisam de atividade física e elas não sentem desejo. Elas têm necessidade, mas não têm desejo. Está aí, ó, desejo. O desejo é para ela uma objeção para ela entrar numa academia. E não precisa entrar na academia, porque até então a rua é de graça. Os parques, as praças, muitas praças têm aparelhos lá. Né? Então o desejo, ele precisa, o desejo é muito engraçado, é muito interessante isso aqui, ó. O desejo que você... 95% das tomadas de decisões são emocionais, tá? Segundo um livro, que o nome do livro é Venda a Mente e Não o Cliente. Esse livro diz, esse autor, que eu não lembro o nome dele agora, diz que 95% das nossas tomadas de decisões são emocionais, tá? Muito provavelmente, quando alguém para numa academia, com sobrepeso, ou despertou para ir para lá, é porque ela está provavelmente com algum problema sério de saúde, uma diabetes desenvolvida, ou ela arrumou um namorado ou uma namorada, ela quer ficar, né, mais dentro dos conformes ali do físico. E isso é uma questão emocional, ela não é uma questão emocional, tá? E o seu cliente também compra, o cliente de plano de saúde, ele também compra às vezes porque ele foi tocado lá no médico e falou para ele assim, olha, se você não tratar, você vai morrer. Olha que fator importante de motivação para essa pessoa procurar um plano de saúde. Né? Quando uma pessoa procura um plano de saúde, como eu atendi esses dias, até uma corretora nova, né, que eu ajudei, a senhora tinha um motivador fortíssimo, ela tinha 3 hérnias entre o esôfago, a garganta e o esôfago, 3 hérnias, e ela não conseguia se alimentar normalmente. Então esse desejo dela procurar um plano de saúde era um desejo motivado pela existência dela, tá? A questão do desejo. A terceira questão aí que a gente traz como objeção é da urgência. É da urgência. Tem a ver com a intensidade e frequência. A objeção da urgência, ela tem a ver com intensidade e frequência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que acorda todo dia com dor nas costas, tá?
ela acorda com dor nas costas, muito provavelmente por causa do colchão dela, que não deve estar, o colchão dela não deve ser adequado. Vamos supor que não seja adequado, tá? Mas ela acorda todo dia com aquela dor nas costas, ela dá uma despreguiçada e ela fica boa, tá? Ela consegue trabalhar, daqui a 15 minutos aquela dor passa e ela consegue voltar e ter a rotina dela. Essa pessoa vai protelar a compra desse colchão, sabe por quê? Porque não está urgente para ela. Ela tem a intensidade, ela acorda com muita dor. Aliás, perdão, ela tem a frequência de acordar com dor, tá? Mas ela não tem a intensidade que a impeça de trabalhar. Então, na urgência, tem que juntar duas coisas. A frequência da dor, ela acorda todo dia com a dor, e ela já não está conseguindo mais ir para o trabalho. Então, frequência e intensidade são dois motivadores fortes para que a pessoa não tenha essa questão da objeção da urgência. Tá? E isso, de tudo que a gente fala aqui, a gente pode trazer para o plano de saúde, né? Para o nosso cliente de plano de saúde. Quantas vezes ele está sentindo aquela dor de cabeça? Quantas vezes? Quantas vezes aquela dor de cabeça que ele sente todo dia, que às vezes passa, mas às vezes não passa e ele não vai trabalhar? É por isso que muitos clientes chegam para a gente. Chegam para a gente para fazer plano com a gente, tá? Por causa da frequência que ele sente algum problema. E quando essa frequência é impulsionada pela intensidade da dor, isso se torna um grande motivador de urgência para ele fechar um plano para vocês. Eu dou meu exemplo para vocês aqui. Durante um bom tempo na minha vida, lá pelo ano de 2019, creio, eu tinha dores horrorosas no estômago, no abdômen, que passava com 2, 3 horas de medicação. E eu tive umas 5 crises dessa dor. Vim a descobrir depois que era vesícula. E o médico falou para mim, ou você opera, ou se ela estourar e vazar para o seu pâncreas, você vai ter uma morte fulminante. No mesmo dia eu fiquei no complexo hospitalar de Niterói, fiz a cirurgia, 2 dias depois eu tinha ido para casa. Então eu tinha uma frequência de dor com muita intensidade que foi diagnosticada como, né, um problema de vesícula que precisou ser feita uma cirurgia de emergência. Então, aqui caracteriza a urgência. A quarta objeção clássica é a confiança. O cliente quer, mas não tem pressa. Não, essa é a urgência. Confiança é o cliente quer, tem pressa, mas ele não quer com você. Porque você, um bom dia para ele entrou no nosso site, você recebeu o lead, deu um bom dia para ele e ele nunca te viu na vida dele. Ele tem necessidade, ele tem desejo porque ele está com aquela situação ele tem urgência, mas ele não confia em você. Isso é uma parte que vocês precisam saber e que precisam conquistar essa confiança do cliente. Como é que se conquista a confiança do cliente? Dicas rápidas aqui de conquistar uma confiança do cliente. Fazendo conexão. Quando eu faço minha abordagem lá de manhã, que é a única hora que eu posso fazer a abordagem, eu já não chego falando assim, oi, bom dia, dona Maria, me dá essas informações aqui, disparo lá um questionário para ela poder me responder, para eu identificar a necessidade que ela tem. Tem que ser paulatinamente. Quem conhecia essa palavra aí? Tem que ser aos poucos. Você tem que conquistar o seu cliente. Tem que ter ideia seguinte, tá? Por mais que ele tenha intensidade, por mais que ele tenha urgência, mas ele não confia em você e você precisa ter conexão com ele para ele confiar em você, tá? Então, o que acontece? A autoridade, a confiança, ela está ligada à autoridade, tá? E a autoridade, quantos minutos eu tenho, por favor, Gabriel? 14, oh, que maravilha. A autoridade, ela está ligada a 4 níveis de autoridade que eu quero passar para vocês aqui, tá?
Olha que interessante, gente. Interessante. Quando a gente fala em confiança, a gente precisa entender que a confiança é a autoridade que é percebida no cliente de você. Mas como é que o cliente vai perceber, o lead vai perceber que você tem autoridade se você ainda não se expressou? Então a gente precisa se expressar para o cliente. A gente precisa buscar a conexão primeiro. Uma ferramenta maravilhosa, tá? Uma das ferramentas mais maravilhosas que mexe o mundo é contar história, gente. Contar história. Quando você conta a sua história pessoal para o seu cliente, tá? Você cria ali um momento de conexão, sabe por quê? Nós gostamos de ouvir histórias. É por isso que existe milhões de filmes. E tenho certeza que não tem ninguém aqui que não tenha assistido mais de 100 vídeos, mais de 100 filmes. Porque a gente gosta de ouvir história. A gente gosta. E o cliente se conecta com você se você usar esse gatilho de você contar uma história para o cliente. Entenda primeiro o cliente. Primeiro, 2 orelhas para ouvir mais do que falar. Então, quem está no comando é quem faz pergunta. Você tem que estar no comando porque você tem que fazer pergunta. E você tem que ter um joguinho de cintura para você não ficar sendo um delegado de polícia. De fazer um interrogatório para o seu cliente. Você não pode fazer isso. Você tem que ser um jogo de cintura. Então você precisa ser muito artista, você precisa ser muito treinado a entender pela maneira que o cliente fala, pelo jeito que ele fala, pela urgência que ele tem das coisas, entender como que você vai chegar nesse cliente para contar essa história para ele, para você conquistar esse cliente, conquistar a motivação dele em te ouvir, conquistar a confiança desse cliente, a autoridade. A autoridade você vai desenvolver ela dentro do seu atendimento com aquele lead. Eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo. Eu sempre falo para vocês que vocês precisam, nós precisamos, o ser humano precisa, para evoluir, ele precisa sentir dor, entre aspas. E como que você, uma dica que eu dou rápida aqui para você, já tentar passar alguma autoridade para esse cliente. Eu já falei isso para vocês aqui. Ousar, usa o seu aparelho de celular. Bom dia, Dona Maria. Eu já falei isso para vocês, já ensinei isso aqui para vocês. Bom dia, Dona Maria, tudo bem? Eu sou o Arthur, trabalho há 50 anos com plano de saúde. Mentira, eu trabalho há 5 meses, né? Eu trabalho há 2 anos com plano de saúde. Estou aqui feliz de poder atender a senhora nessa terça-feira chuvosa. Está chovendo aí no seu bairro também, Dona Maria? Me diz, Dona Maria, como eu posso ajudar a senhora? Eu preciso entender o que a senhora está precisando para eu poder oferecer para a senhora um plano que tenha uma cobertura muito boa para a senhora, para que a senhora faça esse contrato comigo. Gente, quem faz isso? Alguém faz isso? Eu. Patrícia faz, mais alguém? Eu já tinha pedido para vocês fazerem isso, não foi? Não pedi? Isso vai te garantir autoridade? Não, não vai te garantir autoridade, mas vai te ajudar a ter autoridade. Vai te ajudar a ter autoridade. Porque você precisa ter autoridade para o cliente não ter essa objeção com você, da falta de confiança. Tá? Você sabe que tem 2 tipos de corretor, de vendedor? Tem o hunter e tem o farmer. Nesse momento, talvez você não possa ser o farmer, o hunter, um caçador agressivo, rápido. Talvez nesse momento você tenha que ter aquela mentalidade de fazendeiro. A Dona Maria já está com 62 anos, vamos tocar esse barco aqui mais devagar, vamos regar esse jardinzinho dela aqui, vamos entender melhor qual é essa situação que ela tem. E ela vai criando o que com você? Confiança. Tá? Ela nunca te viu, mas você pode adquirir isso através da sua habilidade desenvolvida de adquirir mais a confiança do seu cliente. Existe o poder do próprio resultado, tá? Quando consegue reduzir o próprio peso. Por exemplo, você conseguiu reduzir o próprio peso, tem uma foto sua do antes e tem a foto do depois. O cara tinha 130 quilos, hoje ele tem 85. Ele é uma autoridade do próprio poder, do resultado que ele teve. Então, ele é uma autoridade percebida do próprio poder que ele teve. Tá? Ele criou um método. Cara, pô, olha só minha foto.
tá? 130, olha isso aqui agora, 80 quilos. Então ele tem um método, come isso aqui, faz isso aqui, que dá resultado. Esse e que é o poder do próprio resultado. Segundo nível de autoridade é o poder do resultado dos outros, tá? É o personal trainer lá, cara, que o cara é normalzinho, tá? Mas ele tem lá 10 alunos dele que entraram lá no antes, né, com não sei quantos quilos, e ele tem lá hoje a realidade dos alunos dele lá com um peso legal. É o resultado, é a autoridade do resultado dos outros. Através do conhecimento dele, ele desenvolver outras pessoas. E isso é bacana, é legal. O terceiro nível de autoridade é o poder do conhecimento. Ó, vocês vão desenvolver isso. Tem uma pessoa sentada nessa sala aqui, que ela tem duas pessoas aqui, tá? Que elas têm esse poder muito desenvolvido e conquistado as duras penas por anos a fio de trabalho. Vocês sabem quem são? Francisco e Hugo. É o poder do conhecimento. O conhecimento que o seu cliente quer, que o cliente do Hugo quer, que o cliente da Francisca quer, que o cliente de todos vocês querem. Eles querem ter um conhecimento, tá? Quem já ouviu falar daquele livro, As Armas da Persuasão? Alguém? Ninguém mais? Foi escrito por um cara chamado Robert Cialdini. Esse cara não era vendedor. Ele não era vendedor, ele não é vendedor. Só que ele passou 25 anos da vida dele estudando a psicologia humana. E esse livro que ele escreveu, As Armas da Persuasão, é um best-seller com milhões de cópias do livro vendido. Sabe por quê? Porque ele está nesse nível aqui, do poder do conhecimento dele. O poder do conhecimento dele. O poder do conhecimento de vocês gera autoridade naquele momento que vocês derem bom dia para a Dona Maria de 62 anos lá, numa terça-feira chuvosa. Quando você começar a falar com ela, ela vai perceber, pelo que você está falando, o conhecimento que você tem. Dos hospitais que você está falando, dos tratamentos, da carência, da abrangência geográfica, da diferença de um reembolso, da diferença de um plano coparticipativo ou não, de um teto de coparticipação. Isso é conhecimento. Isso vai dar para o cliente de vocês a percepção da autoridade de vocês, da autoridade que vocês precisam conquistar. E por último, o quarto nível de autoridade é o poder da influência. Isso aqui é outra dica para vocês maravilhosa. Aqui só tem dica show, tá? No futebol, o cara quando é o craque de bola, não sei se vocês já viram aí, futebol, quem gosta, a bola vem, o cara mata no peito, a bola cai no chão, o cara chuta e mete um golaço. Esse é o craque, tá? Essa dica aqui é dica de craque, é para vocês matar a bola no peito e chutar e meter um golaço, tá? Gente, vocês conhecem gente, vocês conhecem pessoas. Já falei para vocês têm que vender, vocês têm que se avisar, se pronunciar, falar do que vocês fazem para os seus vizinhos, antes que um de vocês chegue lá e venda para o seu vizinho, tá? Vocês frequentam ambientes, frequentam festas, frequentam associações, igrejas, né? Todo mundo aqui frequenta alguma tribo, seja qual for. Gente, lá tem pessoas influentes, tá? A melhor indicação que tem para a gente trabalhar é de uma pessoa que indica outra, tá? Quando você pega um cliente que vem indicado por outra pessoa, que é uma pessoa pancada na credibilidade daquele cliente que chegou para você, ela diz para você, ó, fulano de tal me indicou você. Se aquela pessoa tem credibilidade, sabe qual é a chance de você fechar esse contrato? Quem chuta aí um percentual? 80%. Parabéns, Cris. Está frequentando as aulas, hein? Estou gostando de ver. 80% é a chance de você vender para um cliente que foi indicado por alguém que já conhece a tua autoridade. Então, comuniquem-se. Peçam às pessoas que você conheçam, peçam para indicar você. Porque elas têm esse poder
O poder da influência. Os artistas famosos ou alguém influente que indica o seu cliente para você postar no Instagram. Tá? Uma frequência de postagem no Instagram. Isso traz para você também visibilidade, pô. Traz visibilidade, não importa o que você poste, desde que não seja uma postagem que não eleve a condição humana, né? Uma coisa de humanidade, seja uma coisa esdrúxula, feia no sentido de não ser algo que engrandeça, né, o ser humano. Cara, tudo é bem-vindo para você ter visibilidade. Para você, esses dias lá na loja, ontem, quantos minutos eu tenho aí? Meu treinamento é de 30 minutos, eu gosto de cumprir isso, porque são só 2 dias na semana, às vezes terças e quintas, eu preciso cravar aqui para ter o compromisso com os meus alunos aqui do curso Power Mid, do projeto Power Mid. Quantos minutos faltam? 4 minutos, 3 minutos. Vamos lá para o financeiro agora, gente. Deixa eu falar do que aconteceu aqui ainda com questão da confiança. Ontem um rapaz, um rapaz de 50 e poucos anos, é um rapaz, passei por ele, estava no plantão da loja, né, na United aqui onde a gente trabalha, todos nós, e ele falou comigo assim, cara, você, eu tô gostando pra caramba lá dos seus vídeos, você tem me influenciado a fazer atividade física. Eu posto, meus vídeos tem 15 segundos, eu seguro meu telefone assim, hoje é dia tal, tô correndo aqui 5 km, e embaixo eu boto minha propaganda ali, cara, entendeu? Eu não sou vendedor, mas eu tenho vendedores. Quem me procura, quem atende, são os meus corretores. Então isso está ligado também àquilo que a gente está falando, o poder de influenciar. Tá? Se alguém me procura e eu passo para vocês, é 80% de chance de vocês fazer essa venda. E vocês têm que conquistar isso também. Por último, o financeiro, que é a objeção mais corriqueira, é a objeção que mais incomoda a gente, é a objeção que mais torna o nosso fechamento improdutivo, né? Irrealizável, é a questão financeira. Porque o nosso lead, quando ele aparece lá nas redes sociais, a nossa propaganda, ou então ele joga lá no Google, uma busca no Google, né, para o plano de saúde, e vai aparecer o nosso